volta com a nossa leitura do Livro dos Espíritos, um livro escrito por Allan Kardec, pelos Espíritos. E hoje a gente vai passar para a parte da introdução, que é a parte 14. E eu envio a pergunta para vocês refletirem, como sempre, que é a seguinte: os espíritos eles podem ter erros, cometer erros ortográficos, erros de escrita? E aí eles explicam o seguinte: passaríamos longe pela objeção que fazem alguns céticos a propósito das faltas ortográficas que certos espíritos cometem, se ela não oferecesse margem a uma observação essencial. A ortografia deles, cumpre dizê-lo, nem sempre é irreprochável, mas grande escassez de razões seria mister para se fazer disso objeto de crítica séria, dizendo que, visto saberem tudo, os espíritos devem saber ortografia. Devem saber, enfim, escrever, né? Poderíamos opor-lhes os múltiplos pecados desse gênero cometido por mais de um sábio da terra, o que, entretanto, em nada lhes diminui o mérito. Quer dizer, que não é porque você tem erro de ortografia que você não deve ser ouvido, né? E quem é que disse que os espíritos sabem de tudo? Os espíritos não sabem de tudo, tá? Quem sabe de tudo é Deus. Bom, há porém nesse fato, uma questão mais grave. Para os espíritos, principalmente para os espíritos superiores, a ideia é tudo. A forma nada vale. Livres da matéria, a linguagem de que usam entre si é rápida como o pensamento, porquanto são os próprios pensamentos que se comunicam, sem intermediário. Muito pouco à vontade, onde eles se sentirem, quando obrigados, para se comunicarem conosco, a utilizarem-se das formas longas e embaraçosas da linguagem humana, e a lutarem com a insuficiência e a imperfeição dessa linguagem para exprimirem todas as ideias. Então, quer dizer que a nossa linguagem, a linguagem do ser humano, é uma linguagem muito complexa, é uma linguagem que requer você, às vezes, falar e ainda assim não dizer exatamente aquilo que você gostaria de ter dito, porque você não sabe se expressar. Então, quando você está no estado de espírito, né? Quando você é um espírito, como eu vou dizer? Por exemplo, você já não está mais no corpo. Todos nós somos espíritos, mas quando você já não está mais num corpo carnal, é muito mais simples se comunicar, porque a gente se comunica pelo pensamento. Então não tem esse intermediário que é a nossa língua, né? Independente da língua materna que você tiver, se você fala português, né? Qualquer outra língua, é muito mais difícil a gente se expressar do que a gente pensa, né? E para o espírito, quando ele precisa se comunicar com a gente, que a gente possa entendê-lo, ele precisa se utilizar das técnicas de linguagem verbal, né, de linguagem escrita, e podem surgir falhas na escrita, na comunicação, por causa de certos recursos da linguagem que impede a gente de se comunicar bem, ok? E isso é o que os próprios espíritos declaram. Por isso mesmo, bastante curiosos são os meios de que se servem com frequência para obviarem a esse inconveniente, tá? Então, eles tentam usar vários meios para poder se comunicar conosco, porque a língua às vezes não é suficiente, tá? O mesmo se daria conosco se houvéssemos de exprimir-nos num idioma de vocábulos e fraseados mais longos e de maior pobreza de expressões do que o de que usamos. É o embaraço que experimenta o homem de gênio constitui motivo de impaciência
a lentidão da sua pena, sempre muito atrasada no lhe acompanhar o pensamento. Então quer dizer que o pensamento vai muito mais rápido do que a fala ou a escrita, tá bem? Compreende-se diante disto que os espíritos liguem pouca importância à puerilidade da ortografia, mormemente quando se trata de ensino profundo e grave. Já não é maravilhoso que se exprimam indiferentemente em todas as línguas e que as entendam todas? Isso já é um fato fantástico, né? Não se conclua daí, todavia, que desconheçam a correção convencional da linguagem. Observam-na quando necessário. Assim é, por exemplo, que a poesia por eles ditada desafiaria quase sempre a crítica do mais meticuloso purista, a despeito da ignorância do médium. Então você pode ter um médium ignorante, um médium que não saiba nem escrever, né? E aí ele acaba psicografando um poema maravilhoso, porque é um espírito mais instruído que fala através dele, tá bem? Bom, gente, ficamos por aqui. Deus abençoe a todos. Até a próxima.